Hoje, como é início de ano, que é um processo todo de mudança, e nós estamos ocorrendo mudanças não só de ano, mas também de governo e tudo, fora as promessas que todo mundo faz em relação a mudanças, eu pensei sobre a questão de como mudar, o processo de mudança, seja em qual parte da vida, seja na vida pessoal, seja na parte física de mudar de uma casa, seja de ideia. Todo o processo de mudança é um processo difícil. Não é um processo que simplesmente você muda. Não é um processo onde que você simplesmente eu quero e acontece. Não. Principalmente as questões pessoais, mudar seu comportamento, mudar a forma de pensar. É um processo complicado. As decisões mesmo de mudança, primeiro tem que partir de um ponto do eu querer. E muito comum é as pessoas mentirem para si mesmo, né? A partir do primeiro dia do ano novo, eu vou emagrecer, ou vou parar de fumar, ou vou fazer isso. Na segunda-feira eu começo a voltar para a academia. São mentiras que a gente fala para a gente mesmo, porque é onde não existe o querer. Então o primeiro passo para haver uma mudança tem que ter o querer, né? Eu tenho que sentir esse querer como uma força muito maior do que o próprio medo, as inseguranças que essas mudanças podem ocorrer. Bom, a partir do eu querer, né, é como fazer essas mudanças, né? Porque toda mudança ela gera também complicações, né? Não é fácil. Vou fazer regime a partir de segunda-feira, tá? Eu quero fazer esse regime, mas você não vai poder comer mais como comia e nem vai comer aquilo que você gostaria de comer. Então isso já gera mudança. Eu estou afim de perder isso ou não? Eu quero perder isso ou não? Isso vai gerar um problema. E esse problema é eu quero ou eu não quero passar por isso. Bom, é como mudar, imagine mudar de uma casa para outra casa. É ótimo sim, vou parar numa casa nova, isso me traz alegria e etc, etc. Mas o processo de mudança, ele é complicado. Primeiro, que você tem que tirar tudo do lugar. Não é? Depois que você tira tudo do lugar, você põe em caixas, você vai para uma casa nova. Aí você chega nessa casa nova e aí você tem que colocar tudo no lugar e você não sabe como a casa funciona. E você vê que é tanto de caixa espalhado e não sabe o que fazer com aquilo. E não sabe aonde estão as coisas. Aquilo vira um caos. A partir do que você vai conhecendo a casa e as coisas, você vai colocando as coisas em ordem. Até chegar assim, bom, então agora instalei, agora eu estou na minha casa. E aí você relaxa. O processo de mudança interna é a mesma coisa. Uma mudança de comportamento ou de ideias é a mesma coisa. Primeiro gera um caos, você tem a sensação de que estou perdido, não sei de nada, não é? Para depois você tentar se organizar nesse processo de mudança, né? E vendo e adequando aquilo que funciona, o que não funciona, o que você ganha, o que você perde, para ver todo esse processo de mudança. A vida é a mesma coisa no sentido de mudar de uma casa para outra. Primeiro vem o caos e depois você se organiza dentro daquele caos para ter uma certa ordem. Então toda mudança, seja qual for essa mudança, existe o caos. E você tem que saber lidar com esse caos e querer realmente essa mudança. O caos vai existir se você está a fim de pagar o preço desse caos para você conseguir a mudança que você quer.
Então, começar uma coisa nova é todo um processo de querer, força de vontade, decisão, e para chegar até o fim e você conseguir dizer assim: consegui, parei de fumar, consegui, emagreci, ou não quero isso mais na minha vida. Então, esse processo, ele é difícil, e por isso que muitas pessoas não vão até o fim, muitos regimes param pela metade, muitos casamentos param pela metade, muitas coisas, por quê? E gera um caos. Se a pessoa não saber passar por esses caos, ela se perde no caminho e não acontece a mudança. Então, para isso acontecer, primeira coisa é: eu quero fazer essas mudanças e quero pagar esse preço, e tem um caos, uma confusão que vai ser gerada, e eu quero pagar por isso. Então, enquanto não ocorre isso dentro, internamente, não há uma mudança. Por isso que mudar não é fácil.